Olá, senhores. Claudinei novamente. No vídeo passado, eu mostrei como que funciona o processo de geração, dos arquivos XML de entrada, de saída, O sistema gera individualmente. Eu vou abrir o sistema aqui, Então todos os arquivos são gerados por módulos, Ele gera numa parte, ele gera cupom fiscal, numa outra ele gera o arquivo SAT, numa outra parte o arquivo XML de entrada NFE e saída NFE. Então, e eu tenho uma opção no sistema para unir esses dados. Então aqui, por exemplo, quando eu vou processar NFE, ou eu gero um arquivo de entrada ou eu gero um arquivo de saída. Então os arquivos são distintos. CTE, por exemplo, mesma coisa, Ou eu gero entradas ou eu gero saída. E tem ainda a questão que eu posso gerar o cupom fiscal, o SAT ou a NFCE, ou o arquivo de inventário também, posso gerar a parte. E aqui eu tenho uma opção que é unir esses arquivos. Na opção unir SPED, eu tenho a opção de unir matriz e filiais, quando eu tenho que entregar o PIS e o COFINS consolidado. Ou eu tenho aqui uma opção onde eu posso unir o ICMS-PI ou até mesmo o PIS e o COFINS, os módulos, os arquivos que foram gerados em cada módulo. Como aqui, por exemplo, eu tenho a NFE de entrada com a NFE de saída. No último vídeo nós geramos um arquivo SPED ICMS e PI com os XML de entrada e outro arquivo com XML de saída. Então eu vou fazer a união desses arquivos. Eu vou buscar lá naquela pasta teste, onde que nós estávamos demonstrando no último vídeo. Eu tenho aqui o arquivo gerado, eu tenho o ICMS-PI, ok? Das entradas, e eu tenho o ICMS-PI das saídas. Aqui, NFE da saída, tenho que ver se ele é ICMS-PI, ok. Então aqui eu tenho uma opção de gerar, confirmar e unir o arquivo. Eu posso deixar como padrão arquivo de entrada ou de saída. Via de regra eu vou deixar o de entrada. Às vezes pode ser que ele dê algum erro na validação, porque no arquivo de entrada, de saídas contenha registro que não tenha no de entrada. Então por ele estar como padrão entrada, pode ser que dê algum erro, mas é muito raro de acontecer isso. Mas se por acaso ocorrer esse erro na validação, vocês podem estar trocando aqui o modo padrão para que ele gere, mantendo as informações padrões do arquivo de saída. No nosso caso aqui eu vou gerar o arquivo, ok. Então ele já uniu, ele já criou uma nova pasta aqui para mim, saídas, arquivo gerado, arquivo unido, gerado. Depois eu vou entrar lá para verificar se o arquivo está lá mesmo. Assim como também eu posso unir o arquivo do PIS e o COFINS. Eu tenho que limpar os campos aqui. Eu gerei também aqui o PIS e o COFINS. Vamos lá. Testes, NFE, entrada, arquivo gerado. Eu tenho o FD contribuições aqui, ok? E das saídas também eu tenho aqui NFE, saídas, arquivo gerado. Já apareceu o arquivo unido aqui, o FD contribuições. Posso pedir para gerar, o sistema também já me gerou um arquivo consolidado. Assim como eu consolidei só entrada e saída, poderia ter também o CAT52, poderia ter, no caso PIS e COFINS, poderia ter serviços, poderia ter o SAT, o CTE, o NFCE. Então, o que tivesse aqui para a empresa, a gente poderia unir e gerar em um único arquivo. Ok? Então essa tela é basicamente para fazer essa união. Eu tenho a outra tela aqui que faz a união dos arquivos matriz e filial, Então aqui eu faço a união se a empresa tiver muitas filiais, O arquivo FD contribuições tem que ser entregue ao fisco consolidado. O sistema vai fazer essa consolidação. Aqui, apesar que ele une aqui no máximo 5 CNPJs, A matriz mais 4 filiais. Fiz a união, vou minimizar aqui. Deixa eu ver, tem um programa aberto, é o ICMS-PI. A gente uniu um ICMS-PI e um PIS e o COFINS. Vamos validar o arquivo dessa união.
Vou vir aqui, saídas, arquivo gerado, arquivo unido. Eu tenho a união do ICMS-PI. Então vamos ver como que ele se comporta aqui nessa união. Ele vai carregar os dados das entradas e das saídas juntos lá dentro do PVA, né? O PVA, o famoso aí, o Programa Validador de Arquivos da Receita Federal, né? Temos dois PVAs aí, né? O PVA do ICMS-PI e o PVA do FD Contribuições. Estamos usando o ICMS-PI. Tá, ok, o sistema já validou o arquivo unido, então se eu vier aqui, eu consigo visualizar que as minhas notas de entrada estão aqui, e assim como também as minhas notas de saídas. Então aqui eu tenho as entradas e aqui eu tenho as saídas. Entrada, os itens, né, que foram vendidos. Se eu consultar a apuração do ICMS aqui, eu já consigo visualizar débitos e crédito agora, né? Débito do imposto e o crédito do imposto. Ok, pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Qualquer dúvida aí, vocês comentem aí no campo ao lado ou mande um e-mail para nós aí no endereço atendimento@siscov.com.br. Obrigado aí pela atenção e até mais. Até o próximo vídeo.